empregado da empresa, pode sofrer retaliações, né? Enfim, e está aqui corajosamente. Eu devo dizer que eu me impressionei muito com você da última vez que você veio aqui. A gente nunca tinha conversado, nossa primeira conversa foi ao vivo. Fiquei muito impressionado, já falei, não, Felipe Coutinho para deputado, senador, presidente. Já estava lançando até aqui. E aí, outras pessoas que não te conheciam ficaram muito impressionadas também. Quem não ficou nada impressionado foram Felipe Quintas e Pedro Augusto Pinho, porque já te conheciam e falou, não, mas ele é assim, o cara é ótimo. Felipe Quintas até falou que é seu vizinho em Niterói. E aí, né, o pessoal, eu fiquei tão empolgado com a sua oratória, falei, mas o cara é engenheiro, além de entender de conta, ser um brasileiro, tem essa oratória fabulosa, mas isso é um ativo do qual a gente não pode prescindir nessa quadra da história. E aqui tão empolgado que você tinha oferecido de falar da política de preços, passamos por cima, e o pessoal ficou danado comigo, falando, você foi especulando de carreira política, não deixou ele falar, ele ofereceu, e você não deixou ele falar de política de preços. Então, tentando corrigir esse meu erro, diante da empolgação que eu fiquei com a sua fala da última vez, você vem aqui. Mas não sei se você vai querer comentar essa questão da chance que a gente tem da virada agora. Talvez seja algo indevido, mas assim, a gente vai, né? O que a gente puder fazer aqui, a gente vai fazer. Agora, que isso pode, inclusive, ajudar na sua causa de salvação da Petrobras contra o imperialismo, isso é fato. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso, Felipe Coutinho, presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a valorosa AEPET. Boa tarde, boa noite, Rômulo, boa tarde a todos os espectadores do Duplo Expresso. Agradeço mais uma vez a chance de estar conversando contigo sobre esse assunto da marcha, né, dos acontecimentos políticos no Brasil e dessa questão dos documentos da Odebrecht relacionado à Lava Jato, né? O que eu podia falar, o que eu posso falar, né, é minha impressão que eu tenho que todo esse processo foi um processo de instrumentalização do combate à corrupção. O que houve no Brasil, a gente não pode negar que houve realmente fatos de corrupção na Petrobras. A Petrobras foi roubada, ela foi lesada, ela foi a principal vítima dessa organização que visava atender interesses privados, né, das empreiteiras, né, através dos políticos, traficantes de interesses e dos executivos de aluguel dentro da companhia. Então, determinadas diretorias foram realmente alvo da corrupção. Mas a coisa incrível no Brasil, desculpa, já comecei a interromper, eu só reclamo, mas a coisa incrível no Brasil é que a vítima é que paga, né? Lá 10 bilhões de reais dos Estados Unidos para acionar. A vítima, como você está falando, a Petrobras foi roubada, ela paga. É incrível isso. Exato, então. Ela foi a vítima desse processo, né? Mas acontece o seguinte, depois, né, com a forma como, entre aspas, essa corrupção foi sendo combatida, né? Na verdade, houve uma instrumentalização do combate à corrupção para atingimento de metas, né, objetivos, que são objetivos geoestratégicos, geopolíticos, objetivos internacionais. E, sob o ponto de vista do Brasil, esses objetivos que vão sendo assim, alcançados nessa agenda de instrumentalização do combate à corrupção são objetivos antinacionais, quer dizer, são objetivos que não atendem ao interesse do Brasil, não atendem, em última instância, o interesse da Petrobras como empresa estatal, e não atendem aos interesses do Brasil, do ponto de vista do desenvolvimento, da engenharia nacional, da capacidade produtiva, industrial, de serviços, etc. Então, tudo isso vai sendo desmontado a pretexto de se combater a corrupção. Na verdade, é um pretexto. E o que se quer realmente, que se vai atingindo, os objetivos são enfraquecer as empresas brasileiras, de todos esses setores, e o mercado brasileiro vai sendo, vamos dizer assim, tomado, os ativos brasileiros vão sendo adquiridos, ou as empresas vão fechando, vão sendo neutralizadas, né, a pretexto do combate à corrupção, né. Na verdade, assim, eu até escrevi um artigo sobre isso, né. Você escreve ótimos artigos que você publica lá no blog da EPET, né, e tem inclusive canal no Telegram também. Exato, então. Analisando essa questão da corrupção e da forma como ela foi, o seu combate, entre aspas, foi sendo instrumentalizado, a gente pode até, no limite, numa interpretação de uma tentativa de coibir a corrupção de uma forma, assim, exemplar, o que poderia ter sido feito com os empresários e não com as empresas seria a expropriação das empresas. Então, não existe pena maior para um empresário corrupto do que ele perder o seu meio de produção, no caso, as empresas. Então, você poderia, no limite, expropriar essas empreiteiras dos seus proprietários irresponsáveis pela corrupção. Uma vez expropriadas essas empresas poderiam continuar funcionando e operando
seja controlada pelos trabalhadores, seja controlada pelo Estado ou por outros empresários não envolvidos, elas poderiam continuar Eles funcionando chamam de normalmente. solução de mercado. Podia ter sido dado uma solução de mercado. Exato. Então, você preservaria o conhecimento, as tecnologias envolvidas, todos os ativos dessas empresas, os empregos, né? E a capacidade de realização dessas obras que o Brasil precisa, de empresas capazes de realizar as obras de infraestrutura. O Brasil muito carece. O Felipe, Então, na verdade, assim... Felipe, vai ter gente que vai falar assim, mas isso aí, poxa, tá parecendo que ele é stalinista, o Estado. Então, você vê, o ultra-stalinista Reino Unido, na crise financeira de 2008, lembrando que Londres é um dos cassinos, aí, dos centros da jogatina financeira, então vários bancos daqueles estavam completamente falidos, muito alavancados, tiveram que ser resgatados pelo poder público. Naquela altura, o ministro da Economia era o Gordon Brown, e eu acho que o primeiro-ministro ainda era o Tony Blair. Não lembro se o Gordon Brown já tinha passado à frente como primeiro-ministro. O fato é que a articulação foi feita pelo Gordon Brown, ou como ministro da Fazenda, ou como primeiro-ministro. E aí ele chegou e falou o seguinte, não, tudo bem, vocês precisam de resgate, eu vou ter que botar e fazer um PROER aqui, beleza, mas vai ser na forma de aumento de capital, então vocês vão emitir ações que vão ser subscritas e integralizadas pelo poder público para ele ter representação na administração e poder decidir. E aí, para ele não ser acusado de estatista, soviético, ele mandou, né, acertou que as ações seriam preferenciais sem direito a voto. Então, eles deixaram ainda a solução de mercado, alienou o controle para outra instituição financeira, mas, de qualquer forma, eram representados aí nas assembleias extraordinárias de acionistas e tal, e era o que tinha que ter sido feito no Brasil, né? Lembrando que o principal ativo, né, o que dá valor às empreiteiras, é a carteira de contratos com o poder público. Elas são as empreiteiras brasileiras, que é um projeto de Estado do Brasil, desde a ditadura, a sua internacionalização, elas são entes paraestatais. Assim como a Globo, por exemplo. Sem Estado não existe Globo. Sem Estado não existirão as empreiteiras. Então, elas são entes paraestatais que, inclusive, participavam da projeção de poder do Brasil, né, no Oriente Médio, África, Caribe, etc. e tal. Então, na verdade, estão destruindo parte do que é o todo da influência geoestratégica do Brasil. Isso é deliberado, mas isso assim, é super deliberado. Então, era o que tinha que ter sido feito, já que o ativo dessas empresas, essa carteira com a Petrobras, mas com outros, era pegar isso, né, usar isso daí para você emitir ações preferenciais, por exemplo, se não quisessem encampar o controle, mas como você fala, tinha que ter sido tirado o controle do pessoal que estava roubando. Esses mantiveram incrivelmente, né, acertaram suas mãos, mantiveram o controle, e, na verdade, estão falindo, né? O Paulo Guedes já disse que ia entrar no GPA, né, o GPA, que é o acordo da OMC de compras governamentais, para justamente que as empreiteiras estrangeiras possam entrar e termine de matar as nacionais em pé de igualdade. Tentando isso, ainda não conseguiram, né? E aí ainda não conseguiram ninguém também que compre o controle da Odebrecht, por exemplo. A família também lá do Odebrecht fica jogando com essa história aí da Braskem e tal, mas são pressionados, né? Já que a Braskem é a garantia do empréstimo lá de multibilionário, né, 10, 20 bilhões que a Petrobras tem com 7 instituições financeiras grandes aí, que é um too big to fail, né, se não pagar, dá um colapso no mercado financeiro brasileiro. Então, eu concordo com você, tinha que ter sido feito algo da natureza, ou passar para os trabalhadores, ou ficar com o Estado, ou até pegando um outro grupo privado nacional, mas com o Estado, né, ali com as ações preferenciais. Só que tudo de errado que podia ser feito, foi feito, ou melhor, tudo no intuito de destruir e inviabilizar a autonomia econômica e a viabilidade do Estado Nacional Brasileiro, Felipe Coutinho. Exato, então se aproveitou dessa oportunidade para fazer um combate, entre aspas, né, um combate seletivo, um combate parcial e um combate com objetivos instrumentalizados, né? Foi instrumentalizado o combate à corrupção, né? Em detrimento do interesse nacional, seja ele das empresas brasileiras e do próprio Estado Nacional e das oportunidades de desenvolvimento. E tudo isso acontece, né? Aconteceu com o objetivo principal de acessar as reservas do petróleo do Brasil, né? Uma das maiores reservas dos últimos 40 anos, a maior reserva dos últimos 40 anos foi descoberta no Brasil, e é uma oportunidade de você desenvolver essas reservas, agregando valor ao petróleo no país, desenvolvendo o país, garantindo a infraestrutura para processamento, refino, agregação de valor, a renda petroleira sendo apropriada e distribuída através da Petrobras e do Estado Nacional, trazendo oportunidade de geopolíticas para o Brasil, de negociar uma fração desse petróleo, colocando assim o interesse nacional
geoestratégico nesse comércio dessa mercadoria que é especial, que é o petróleo, né? Então, tudo isso motivou o interesse, especialmente dos Estados Unidos, em instrumentalizar o combate à corrupção para atingimento de objetivos geopolíticos, acessar o pré-sal, garantir a maior fração possível da renda petroleira, impedir que o Brasil use o petróleo. O petróleo, como qualquer mercadoria, ele pode ser usado ou trocado, comercializado. No caso do Brasil, que tem um consumo muito baixo de energia per capita, o melhor uso para o desenvolvimento, a melhor opção para o desenvolvimento nacional seria o uso do petróleo, e não trocar o petróleo por papel pintado de verde, né? Mesmo que a gente tivesse um monopólio integral da Petrobras, né? Muito menos esse petróleo sendo exportado por multinacionais estrangeiras, né? Então, Felipe, essa é a discussão. Eu tenho alguns testemunhos assim que eu colhi na minha trajetória. Um deles eu lembro, em 2009, eu estava fazendo meu segundo mestrado fora do Brasil, e eu estava tendo aula com aquele que viria a ser um dos meus orientadores aqui no doutorado, que é um canadense, economista canadense brilhante, que negociou, foi um dos negociadores do NAFTA pelo Canadá, e que depois foi para a OCDE e ficou sendo o número 2 da OCDE por muito tempo. E era depois o coordenador acadêmico do World Trade Institute aqui, né? Uma pessoa muito renomada, muito conhecida, e que ele me convenceu a ir fazer doutorado. Ele me conheceu lá e falou: pô, você tem que continuar, você escreve bem inglês e tal. Acabou me convencendo. Eu ia fazer, mas ia fazer mais tarde. Aí eu lembro que eu estava tendo aula com ele no mestrado, quando foi anunciada o novo marco legal para o pré-sal, né? E aquilo, obviamente, repercutiu no mundo inteiro, porque todo mundo sabia. Foi aquela história de tirar os blocos da rodada de licitação que ia ter, a pedido da Petrobras, ali o governo Lula tirou, a Dilma Rousseff, então ministra das Minas e Energias, fez aquilo, e aí começaram a discutir um novo marco regulatório para o pré-sal. E ele, então, que é um entusiasta da globalização, que tem uma visão de mundo dos países desenvolvidos, esses exportadores de capital, mas também, como canadense, conhece a realidade de um país rico em minérios, de riqueza mineral, que tem que usar aquilo para desenvolver, ele virou na sala, começou a discussão, ele puxou o assunto e falou: não, agora o Brasil, né, descobriu aí uma província fabulosa, petrolífera, e é natural, obviamente, com a diminuição do risco exploratório, que é o que justificava o marco da concessão, né, a título mais precário, é natural que, já que não tem mais risco exploratório, ele foi muito reduzido, que você reveja a participação governamental que o Estado vai pegar dessa riqueza. É natural. Então, uma pessoa que é um entusiasta da globalização, que vem de um país rico, falava: não, a gente é sadio, nós esperamos que o Brasil faça isso. E a gente vê ao contrário de pessoas do Brasil falando, né, lamentável, Cristóvão Buarque, falando: isso é uma lama que não tem mais valor, deixa eles levarem antes que isso não valha mais nada e tal. Assim, é uma coisa terrível, Felipe Coutinho. É a classe dominante de uma colônia, né? O Brasil tem uma classe dominante digna de uma colônia. Então, esse tipo de defesa, esse tipo de retórica, esse tipo de argumento que utiliza das mais diferentes falácias para, no fim, justificar a entrega do patrimônio nacional, a entrega das nossas riquezas, né, a alienação das nossas riquezas, e que o Brasil não se desenvolva para todos, seja um país de poucos, né, um país em que a classe dominante e os gestores do processo do tipo colonial têm uma vida, assim, digna e compatível com outros países desenvolvidos do mundo. Então, são 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas no máximo, enquanto 180, 190 milhões de pessoas vivem uma condição muito precária num país extremamente rico. Então, na verdade, é uma repetição de um projeto que até hoje tem sido muito bem sucedido, que é um projeto do tipo colonial. É um projeto em que a gente passa por diversos ciclos, onde são exportadas as nossas riquezas, a maior parte delas riquezas finitas, né? Por isso que são ciclos que têm a ascensão, o ápice e a queda, né? Então, todos os ciclos que nós passamos têm essa característica, né? Mesmo os ciclos ligados à questão da agricultura também tem esse problema, porque o solo também se exaure, né? Então, até a capacidade de produzir na agricultura também é algo que é passível a ser, assim, limitado por conta da exaustão das riquezas do solo, né? Trazendo um aspecto simbólico que você está falando, sabe que eu ouvi uma vez de um economista que trabalhava em banco aqui na Praça Financeira em Zurique sobre as exportações brasileiras de agricultura, que é essa pujança, falou: o Brasil está exportando humus. O humus é aquela camada, né, rica que fica em cima do solo, mas que
não é necessariamente renovável. Se você não cuidar, não tiver o manejo correto, ela vai embora e vira aquela área degradada. Então falou que a gente não está exportando só, estamos exportando, é certo, né, sol e água, mas a gente está exportando humus, que é um estoque que está sendo gasto, Felipe Coutinho. Exatamente. Então, são as riquezas do próprio solo e também a questão da energia, né? Porque uma agricultura desse tipo, né, tipo plantation, né, uma agricultura de monocultura ou poucas culturas voltadas para a exportação, também são muito intensivas no consumo de energia. Então, a própria energia do petróleo, o diesel, o fertilizante que vem do gás natural, os nitrogenados, então tudo isso está incorporado nesses produtos que são exportados, uma parte deles, por multinacional estrangeira. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é a rapina, né? O que se está fazendo do Brasil e que nós, infelizmente, não estamos ainda conseguindo reverter, é uma expropriação do tipo uma rapina, né? Dos recursos naturais brasileiros, numa velocidade a mais rápida possível, e vai se exaurindo todas essas riquezas, uma após a outra, enquanto um país rico como o Brasil vai perdendo todas essas oportunidades e em benefício de interessantes nacionais e de uma classe dominante que estranha o Brasil, contra o interesse de 190, 200 milhões de brasileiros que são colocados numa condição precária, sendo que o país tinha todas as condições de se desenvolver para todos, né? Ô, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é a primeira geração da sua família na Petrobras? Porque eu conheço algumas pessoas, até um que aposentou recentemente da empresa, que estão, assim, a construção da Petrobras e do desenvolvimento do Brasil nessa área é quase que um legado familiar, terceira, quarta geração na Petrobras, as pessoas ainda da campanha do petróleo é nosso, e aí vai passando de um para o outro, e essas pessoas sentem não só que estão vendo o seu ganha-pão imediato acabar, mas até como se o legado familiar de uma luta nacional de emancipação fosse sendo destruído. Você fala com tanta paixão, isso me passa, assim, você não está falando... você não está pensando no que é o seu salário, que bota comida na mesa aí da sua família. Dá para ver que você realmente está imbuído dessa missão de proteger, resguardar esse instrumento indispensável se a gente quer ter um Brasil soberano. É a primeira geração? Você foi o primeiro assim, a ser tocado? Ou você também vem de uma história aí de parentes que já trabalhavam na Petrobras e participaram dessa construção? Olha, na Petrobras eu sou a primeira geração. A minha irmã também trabalha na Petrobras e a minha esposa também trabalha na Petrobras. Opa. Mas todos nós, claro, concursados. Mas o meu pai e o meu avô têm uma relação indireta com a Petrobras, porque o meu pai trabalhava no sistema Telebrás, então eu sempre via nele uma dedicação muito grande. Ele era engenheiro de telecomunicações, né? Eu sou engenheiro químico, mas ele era extremamente dedicado ao trabalho, apaixonado pela empresa, pelo sistema Telebrás, e dedicado, e isso sempre me trouxe uma percepção do valor das empresas estatais, da importância das empresas estatais. O meu avô trabalhou a vida toda no Banco do Brasil. Então, essa relação de outras gerações não foi diretamente com a Petrobras, mas foi com as empresas estatais, né? E com cada uma delas é importante para a nossa soberania num domínio, né? Então, as comunicações, tem alguma coisa mais estratégica que comunicação? Talvez só a energia, né? O que o Muniz Bandeira falava. Um país soberano tem soberania energética, mas também as comunicações e o sistema financeiro, obviamente. Então, também, a minha mãe eu já contei aqui, ela era, né, filiada do PDT, trabalhava na Embratel e tal, ia à Assembleia, e eu cresci com essa noção de como as estatais eram importantes para o Brasil perseguir um caminho soberano de desenvolvimento. E parece que você também cresceu nessa cultura e foi exercê-la na Petrobras. Exatamente, a minha paixão, a minha admiração pela Petrobras já vinha desde antes de eu ingressar na empresa através de concurso público. Na verdade, eu procurei até minha própria profissão como engenheiro químico, já pensando numa perspectiva de um dia conseguir trabalhar na Petrobras. Então, essa é a minha história, vamos dizer assim. E trabalhando na Petrobras, eu só reforcei essa minha admiração, né? Eu tive grandes oportunidades de me desenvolver como engenheiro químico, então isso eu devo à existência da Petrobras, né? Ao legado de Getúlio Vargas, né? Que criou essa empresa, né? E que, com grande apoio, né? E mobilização popular, viabilizou a criação dessa empresa do nada, e a própria descoberta do petróleo, o desenvolvimento de todas as tecnologias, a transferência das tecnologias para o Brasil que foram feitas. Então, tudo isso me impressionou e me impressiona, e, na verdade, é pela oportunidade de me desenvolver profissionalmente que eu
comecei a me engajar assim, politicamente, né, na Associação dos Engenheiros, muito mais do que qualquer outra intenção. Uma intenção, basicamente, de conseguir me desenvolver como engenheiro químico, enfrentando interesses que eram interesses contra a Petrobras e que acabam tentando se infiltrar dentro da empresa. Por exemplo, interesse dos licenciadores de tecnologias internacionais, que para eles não interessa que a Petrobras tenha um corpo funcional forte o suficiente para desenvolver e licenciar tecnologias. E para identificar a roubalheira, Felipe Coutinho, soube aí de um pessoal do Corpo de Engenheiros Valorosos da Petrobras, que lá atrás, né, quando estava rolando aquela roubalheira de que a gente falava mais cedo, falou assim, não, mas tem coisa esquisita aí. E aí, bom, se você tem gente denunciando, fica mais fácil de pegar. Obviamente que aquela altura ali, quem ouviu, muitos, porque na diretoria estavam no esquema, foram silenciados, esse pessoal aí. Mas uma das coisas também que não interessa ter um corpo qualificado na Petrobras é para ele não ver para que a roubalheira não seja notada. Perfeito. Então, é preciso que haja esse corpo funcional capaz, né? E também é preciso que eles estejam organizados politicamente, porque não basta você ter um grupo de pessoas capazes e que identifiquem os desvios, mas que não consigam se fazer ouvir na medida em que não estejam organizados, né? Como, por exemplo, na EPET. Então, a EPET é justamente o meio pelo qual, né, os engenheiros da Petrobras podem expressar, né, esse estranhamento com relação aos desvios que eventualmente aconteçam na empresa, para que se possa denunciar e se possa eventualmente conter ou mitigar os danos em defesa da Petrobras, né? Da última vez que você esteve aqui, você contou um pouco da história da EPET, quando que ela surge, qual que é a missão, mas eu vou fazer uma pergunta um pouco chata assim, para você agora, que é o seguinte. Normalmente, vamos dizer, a Petrobras é um braço do Estado, né? Então o chefe é a União, que hoje em dia está ocupada por esse grupo que a gente está aí, que quer destruir a própria Petrobras. Em outras categorias de Estado, lato sensu, né, vamos dizer que a Petrobras, né, os petroleiros são, né, seria uma carreira de Estado lato sensu, digamos assim. Outras carreiras de Estado estrito sensu, é vedado totalmente que você faça críticas à condução que é feita na União, no governo federal. Então, por exemplo, você vai ver críticas à política externa de embaixadores aposentados. Você vai ver críticas à área da defesa, segurança nacional, por generais de pijama e tal. Até está faltando, né? Eu quero encontrar o último general de pijama nacionalista, se é que existe. Mas, enfim, hipoteticamente, no passado, né, em geral, né, a pessoa que já saiu da ativa que tem, né, o respaldo, ou melhor, sente-se confortável para expressar o tipo de crítica que existe na ativa, mas essas pessoas, obviamente, não podem, né, violar a hierarquia, até com medo de repercussões administrativas. Você, trabalhando hoje na Petrobras, sua mulher, sua irmã, você não teme que essa exposição possa resultar numa perseguição dentro da empresa? Certamente esse risco existe, eu tenho ciência desse risco, por isso que... Mas o fato de existir esse risco não me demove desse meu sentimento e dessa obrigação que eu tenho de uma forma muito responsável sempre, demonstrar eventuais críticas, apresentar críticas, né? Na verdade, as críticas que eu apresento, e que eu coloco inclusive meu nome, são críticas que eu procuro fundamentar tecnicamente da melhor forma possível, né? Consultando, além do meu próprio trabalho, também consultando especialistas nas mais diversas áreas que, percebendo a seriedade do trabalho que a gente faz, se apresentam, inclusive, voluntariamente para cooperar conosco, né? Então, não é uma crítica, vamos dizer assim, leviana, nenhuma delas é uma crítica leviana, são sempre críticas construtivas, né? E sempre se apresentando alternativas. Então, por exemplo, quando nós criticamos desde 2017 a política de preços, que foi adotada desde outubro de 2016, essa crítica ela sempre vinha acompanhada com informações e apontando alternativas. Então, não era uma crítica leviana fazendo acusações pessoais, né, em que a gente não tivesse condição, por exemplo, de provar, né? Então, esse cuidado, assim, eu tenho ciência que existe realmente risco, né? A minha carreira, a progressão da minha carreira, a minha própria permanência como funcionário da Petrobras, tudo isso eu realmente estou assumindo riscos, mas eu não me sinto à vontade para não assumi-los na medida em que eu vejo que erros muito graves, né, desvios ou equívocos ou decisões gerenciais inapropriadas para uma empresa estatal da importância da Petrobras vêm sendo tomadas, né, isso já desde 2015, quando assumi a presidência da EPET, né, que eu tenho me concentrado nesse trabalho. Então, fazendo essas críticas, apontando alternativas e sem querer fazer nenhum tipo de denúncia leviana contra A ou B.
Muito bem, então chegamos ao tema pelo qual você foi intimado a vir aqui, pelo espectador que você tinha deixado pendente. Explica pra gente por que essa história da política de preço é fundamental no plano de destruição e inviabilização da Petrobras, desmonte que a gente está vendo. Enquanto você está falando, eu estou aqui no meu celular compartilhando o link no WhatsApp. Eu espero que quem esteja nos vendo possa fazer isso também. Felipe Coutinho. Bom, então a política de preços, né, ela foi alterada desde outubro de 2016. Então passou a se adotar na Petrobras o preço paritário de importação, PPI, preço paritário de importação. O que é o preço paritário de importação? É você praticar no Brasil os preços para os combustíveis produzidos pela Petrobras nas suas refinarias, a partir do petróleo brasileiro, é praticar um preço como se esse preço fosse de um combustível importado. Então, como que se arbitra esse preço? Então, se arbitra esse preço através de uma estimativa. Uma estimativa através do qual seria o preço do combustível importado no Brasil. Por exemplo, o diesel. Como se pode fazer uma estimativa desse preço paritário de importação para o diesel? Se considera o preço do diesel numa refinaria, na maior parte das vezes americana, refinaria do Golfo do México, dos Estados Unidos, que é de onde vem a maior parte dos combustíveis que são importados pelo Brasil. Então, se estabelece, a partir desse preço na refinaria dos Estados Unidos, se soma a esse preço os custos de internação. Quais são os custos de internação? É o custo de logística, são as taxas, todas as taxas envolvidas, inclusive taxas portuárias, e seguros. Além desse acréscimo dos custos de internação, também se infere, se estima um lucro que seria o auferido pelos importadores. Então, você faz essa estimativa e coloca no diesel produzido pela Petrobras nas refinarias do Brasil esse preço paritário ao de importação, que seria uma estimativa de um preço de um diesel importado. Certo? Agora, como eu disse, isso é uma estimativa. Cada importador tem seus custos. Cada importador tem a sua estrutura logística, tem os seus fornecedores, suas refinarias, de onde eles adquirem ou produzem o próprio combustível nos Estados Unidos, né? Tem a sua margem de lucro, né? Cada um tem os seus preços, né? A Petrobras passou a adotar esse preço paritário de importação, um preço que é arbitrado e relativamente alto em relação aos custos dos importadores. Como que a gente sabe disso? A gente sabe porque, a partir da adoção dessa política, os importadores passaram a trazer cada vez maiores volumes de combustíveis para o Brasil. E aí então, as refinarias começaram a ficar ociosas, entre aspas, e falaram, não precisa dessa capacidade de refino no Brasil. Exato. Então, a partir do momento que você arbitra preços relativamente caros na sua refinaria, uma parte dos seus combustíveis que você poderia produzir fica encalhado. Se fica encalhado porque está perdendo o mercado para os importadores, você é obrigado a reduzir a carga do petróleo também. Então, as refinarias da Petrobras chegaram a ter uma ociosidade de 30%. Em 2019, foi 23% de ociosidade. Né? Enquanto isso, os combustíveis produzidos nos Estados Unidos, diesel, gasolina e o etanol de milho, passaram a ocupar o mercado dos combustíveis produzidos pela Petrobras, favorecendo a quem? Favorecendo aos produtores nos Estados Unidos, seja produtor de etanol ou refinarias dos Estados Unidos, as grandes multinacionais, que são chamadas traders, que passaram a ganhar muito dinheiro trazendo grandes volumes no mercado brasileiro. Empresas bandidas, é preciso que se registre, Felipe. A maior parte delas sediada aqui, onde eu estou, na Suíça, porque há uma estrutura fiscal muito vantajosa para as trades. Então, até a Vale do Rio Doce, eu não sei se quando era estatal, mas certamente depois de privatizada, a trading da Vale era sediada aqui na beira do Lago Lehmann, ali, ou Lago Genebra, e a gente pode falar dessa área de petróleo e derivados, né? Tem a Trafigura, a Glencore, que são empresas sempre envolvidas nos maiores escândalos de corrupção. Inclusive, da última vez que a Maria Lúcia Fattorelli esteve aqui, eu fiz uma intervenção ao vivo, porque o nosso companheiro lá da Argentina, o Eduardo Jorge Vior, contava que uma subsidiária da Glencore, que é outra, né, estava fazendo uma falência fraudulenta lá, que era simplesmente a Glencore responsável por 80% das exportações de grão da Argentina. Olha a importância disso para o país. Eles faziam um transfer pricing, né, subfaturavam na Argentina e superfaturavam no Paraguai. Aí estão dizendo agora que a subsidiária argentina
faliu, lógico, eles transferiram tudo, e aí vão dar um beiço nos produtores rurais e no governo, né? Tinham que pagar ali. Então, sempre estão envolvidos nessas histórias. O sócio da Glencore, inclusive, ele é americano, apesar da empresa ser sediada aqui na Suíça também, ele era foragido da justiça americana por décadas, e você vê, aí a inteligência americana não funcionava, ninguém encontrava nem ele nem a mulher. No último dia de mandato do Bill Clinton, em 96, ele vai dar um indulto presidencial para ele e para a mulher, com a condição de que eles trouxessem esses capitais saqueados dos países periféricos do mundo para os Estados Unidos e pagassem lá uma fatia do leão para o fisco americano, alguma coisa assim, e voltaram pela porta da frente, roubaram nos Estados Unidos, roubaram em todos os lugares e voltaram devidamente perdoados. Então é esse tipo de pessoa, né, esse tipo de empresa que está agora cuidando da distribuição, da venda, distribuição de combustíveis no Brasil, Felipe Coutinho. Exato, estão entre os beneficiários dessa política de preços paritários de importação, PPI. Então, como vinha dizendo, né, o interesse dessas empresas de logística, o interesse das refinarias norte-americanas, dos produtores de etanol, das distribuidoras privadas no Brasil, que ocuparam cada vez mais o mercado da BR Distribuidora, que era estatal, foi privatizada agora em 2019. É um ativo que a gente precisa recuperar o mais brevemente possível. Mas, sem licitação, né? Aquela história do carta convite que o pessoal fez aí um consórcio e levou, né? Assim, esquisitíssima coisa. Exato. E quem perde com essa política? Perde com essa política os consumidores no Brasil, né? Que pagam produtos desnecessariamente mais caros, como se tivessem sido importados, como se o Brasil não tivesse capacidade, não fosse superavitário, e a Petrobras também, na produção de petróleo, e como se o Brasil não tivesse capacidade instalada de processar esse petróleo e produzir os derivados, em especial o diesel e a gasolina. Então, o consumidor paga mais caro, toda a economia sente, porque energia mais cara tem reflexo em toda a economia. Na verdade, o próprio crescimento econômico ele fica assim, manietado, dificultado, porque energia barata é algo que favorece o crescimento. Né? Falando de combustíveis, aí é como se a economia ficasse com freio de mão puxado. Por aí. Então, exatamente. Então, esses são os prejudicados. E, além disso, né, eu sustento que a Petrobras também é prejudicada. Por quê? Porque muito se alega que essa política de preços visa e beneficia a Petrobras, porque ela está praticando preços unitários mais caros. O meu argumento é o seguinte, através dos próprios números da empresa, a gente percebe que o que ela ganha vendendo mais caro o metro cúbico, o litro, né, ela perde na medida em que o mercado que ela poderia ter, ele é assim, entregue para os importadores. Então, você tem 25%, 23% de um mercado potencial que poderia ser ocupado pela Petrobras, sendo perdido para os importadores. Então, esse efeito combinado, né, desse ganho pelo aumento do preço unitário do litro vendido, ele é compensado pela perda do mercado. Então, se a Petrobras praticasse preços mais baixos, ela poderia recuperar seu mercado, deslocar os importadores e ganhar no volume produzido. Tá? Então, isso a gente demonstra. Mas é importante levantar todos os argumentos dos que defendem essa política para a gente poder responder a cada um deles. Então, o primeiro argumento é esse, né, de que essa política não beneficia a Petrobras no sentido de que não maximiza a geração de caixa da Petrobras. Mas um outro ponto muito importante a dizer é o seguinte, o objetivo da Petrobras como empresa estatal não deve ser maximizar a geração de valor para o acionista no curto prazo. Né? Então, esse objetivo é um objetivo típico de uma multinacional controlada pelo sistema financeiro. É muito simples, maximizar o valor para o acionista no curto prazo. Como? Através da valorização das ações ou do pagamento de dividendos. Isso é a postura típica de qualquer empresa privada com ações negociadas em bolsa, em especial as controladas pelo sistema financeiro. Claro. Agora, as empresas estatais no mundo inteiro têm outros objetivos, não são esses. Quais são os objetivos das empresas estatais no mundo? Não é só a Petrobras que deveria ter e no passado teve. É abastecimento do mercado nacional aos menores custos possíveis. É garantir a segurança energética do país. É garantir o acesso à maior fração possível da renda petroleira. Então, aí você tem as políticas de conteúdo local, você tem as políticas de desenvolvimento e transferência de tecnologia, você tem as garantias de contratação de bens e serviços no país, através do conteúdo local, etc. Então, tem diversas estratégias de desenvolvimento de fornecedores. Tudo isso é para quê? É para que a renda petroleira fique no país. Claro. Então, quem conduz essas políticas? Quem conduz são as empresas estatais. Certo? Então, são objetivos muito mais diversos, complexos, que estão vinculados ao desenvolvimento nacional.
e não simplesmente a maximização de valor para o acionista. Os acionistas minoritários da Petrobras sabem muito bem disso, ou deveriam saber, porque, inclusive, a Petrobras registra nos seus balanços a informação muito claramente de que ela é uma empresa estatal. E, como empresa estatal, não necessariamente tem o objetivo único, né, de uma empresa como as empresas privadas. Então, pode ter outros objetivos de gestão que vão além da geração de valor para o acionista, né? Como eu disse. Então, isso é só para complementar aquela minha argumentação de que o PPI prejudica a Petrobras, na medida em que ele não propicia maior geração de caixa para a Petrobras. Mas, não, mesmo que fosse isso, ela não precisava, vamos dizer assim, adotar essa política, porque não é esse que deve ser o objetivo típico de uma estatal como a Petrobras. Né? É evidente. Então, outra questão também que se levanta é o seguinte: olha, se nós praticarmos preços Só mais uma coisa, baixos... Felipe, você estava falando dessa questão da estatal, eu queria perguntar uma coisa para você, que é o seguinte: você conhece algum país em desenvolvimento que tenha reservas do tamanho que o Brasil tem atualmente, que não tenha uma estatal comandando o setor do petróleo, seja um país na órbita aí, de província rebelde do sistema imperial, então uma Rússia, um Irã, né, etc., ou até os que estão plenamente alinhados, aí a Arábia Saudita e tal? Você conhece algum que tenha reservas do tamanho do Brasil e que não tenha uma estatal controlando essa riqueza nacional? As maiores empresas do mundo são estatais, né, e as estatais são as empresas justamente desses países que têm reservas significativas. Então, das 25 maiores empresas do mundo, 19 são estatais, as estatais controlam 90% das reservas e 75% da produção do petróleo no mundo. Então, elas são hegemônicas e cada vez mais importantes, né? O único país que tem e vem consumindo suas reservas, mas ainda tem reservas significativas e um consumo interno muito grande, e que são empresas privadas com ações negociadas em bolsa, é os Estados Unidos. Mas a relação das empresas dos Estados Unidos com o Estado norte-americano é uma relação tão imbricada, tão íntima, é como se elas fossem empresas, vamos dizer assim, paraestatais. Porque uma evidência disso uma das evidências, são muitas evidências, mas uma das evidências é só você observar que os executivos das empresas de petróleo nos Estados Unidos passam pelas portas giratórias e exercem funções de extrema relevância dentro do Estado americano, né? Seja no Departamento de Estado, Departamento de Energia, ou até na Casa Branca. Vamos lembrar aí que os Bush vêm do petróleo e o próprio Dick Cheney também era da Halliburton, que é uma empresa prestadora de serviços nesse setor. Exato. Então, o Estado americano e as suas empresas, e as empresas norte-americanas do petróleo são praticamente uma coisa só, né? Se unindo a esse consórcio que administra o governo americano, vem o complexo industrial militar e o sistema financeiro, né? Mas, basicamente, é isso. É o único país assim, que a gente pode fazer um destaque de que não há realmente empresas estatais, mas a presença das empresas no Estado é tão grande. E a questão das decisões do Estado são intimamente vinculadas ao interesse dessas empresas, né? É como se fossem empresas paraestatais, vamos dizer assim. Claro, concordo totalmente com a sua avaliação. Felipe Coutinho, tem mais alguma coisa que você queira nos falar sobre o combate da Petrobras? Eu queria, se você tiver informação, passar sobre isso, como petroleiro que você é, o status atual do movimento grevista, né? Porque a gente teve previsivelmente, aquela decisão do Justiça do Trabalho falando que a greve era ilegal e que 90% da categoria tinha que voltar imediatamente às atividades. E eu falei então e repeti ao longo da semana que isso é o que a gente chama aqui de voodoo judicial. Ele pega mesmo, mas se o alvo acredita naquele sistema. Então, se ele acredita que mantinho preto e pedacinho de pau batendo tem poder, né, e aí pega, não tem jeito. Agora, se você pagar para ver, não tem como, porque, imagina, se 90% não voltar da categoria, o sujeito que tem distúrbio psiquiátrico, o Ives Gandra, né, porque ele é da Opus Dei, ele faz mortificação corporal, né, usa aquele chicotinho para bater nas costas até sangrar, silício, que é uma cinta de couro com pregos para apertar na perna e entrar na carne e tal, para isso purga o pecado e tal. Eu sou católico, inclusive esse pessoal ainda é tolerado dentro da igreja católica, né? Mas é uma questão aí complicada. Mas isso para mim não é fé, isso para mim é distúrbio psiquiátrico. Pode ser que eu esteja errado, né? Quando eu morrer um dia eu vou perguntar se Deus, Jesus Cristo, do Evangelho, gosta disso, que a pessoa pegue uma cinta e enfie prego na perna. Eu, pelo que eu li do Evangelho verdadeiro, assim, nunca vi coisas desse gênero. Mas enfim, essa pessoa, na minha opinião, bizarra, tomou essa decisão, né? Botou um mantinho preto, né? Mostrando um ecumenismo religioso, né? Botou um manto preto e foi fazer um voodoo. Falou, olha, ou volta agora, ou todo mundo pode ser demitido, pode cortar o ponto e tal. E aí
o comando da greve lá da FUP já falou, ai, não, vamos chamar a suspensão, mas teve uma rebelião da base, o pessoal não quis voltar. Queria que você contasse pra gente concluir a conversa por hoje, como é que está essa questão aí da base, a perspectiva para o movimento grevista, lembrando que, como você já falou aqui, a EPET não é sindicato, não fala, você não tem nenhuma pretensão de falar pelo movimento, você está falando apenas na qualidade de petroleiro individual que você é. Eu queria dizer só o seguinte, antes de passar para você, Felipe, que eu tinha decidido, estava muito esgotado aí com o programa e tal, eu tinha decidido na volta que eu não ia mais fazer programa no domingo. Eu assim, não, vou dar o fim de semana para minha família e tal. Só que a sua agenda só permite que você venha no domingo. Durante a semana você tem, né, a questão da agenda e por sua causa eu vou manter o programa domingo para sempre que você puder vir a gente contar com seus esclarecimentos aqui. Que bom, fico feliz, João. Com relação a essa questão da greve, está havendo um processo de negociação. Esse processo de negociação entre as lideranças sindicais e a direção da Petrobras vem sendo mediado pelo TST. Então, existe essa mediação do TST nessa negociação. O que aconteceu? Foi suspenso, houve um acordo de suspensão tanto das demissões da Fafem, que estavam previstas para acontecer na Fafem, do Paraná, e suspendeu-se também a greve, né? Essa suspensão, por 15 dias, dura até o dia 6 de março. Agora, o que vai acontecer depois? É uma mera suspensão, é uma simples suspensão, quer dizer, por enquanto, não se chegou, pelo menos até a nós, não se chegou a nenhuma proposta, por exemplo, de não apenas suspensão, cancelamento das demissões ou a própria volta da operação da própria Fafem, que está em risco de ser internada, vamos dizer assim, parar a sua condição de produção de fertilizante no Brasil, né? Então, não existe essa decisão. O que existe, por enquanto, foi, lado a lado, acordaram, com a mediação do TST, a suspensão das demissões e a suspensão da greve. Isso dura até o dia 6. Agora, o que vai acontecer a partir desse momento? A partir desse momento, aí vai depender justamente das propostas que a Petrobras e o TST vão apresentar aos trabalhadores e da reação que os trabalhadores vão ter diante da qualidade da proposta. Muito bem, Felipe Coutinho. Queria agradecer mais uma vez por você abrir mão aí, sacrificar o tempo que você tem com a sua família, você que está muito atribulado, não só trabalhando de segunda a sexta, mas também fora do horário comercial, fazendo a defesa de algo fundamental para quem é brasileiro de verdade e quer que a soberania do seu país seja mantida, se bem que a gente não estava muito soberano já, mas enfim, a perspectiva é que o Brasil seja completamente inviabilizado. Então, espero contar com a compreensão aí da sua companheira, das crianças, para sempre que possível você vir aqui, mesmo num domingo à noite como agora. Vamos, eu que te agradeço pelo espaço, te parabenizo pelo seu trabalho e fico à disposição para sempre que você precisar, sempre que você quiser. Combinado. Combinadíssimo, lembrando aí que já tem mais gente que assistiu a gente da última vez, que já está querendo lançar você para outros processos aí, outras coisas. Vamos ver, porque esse negócio de eleição hoje em dia no Brasil eu estou achando muito complicado, ainda mais agora com o Exército sendo habilitado para programar. Opa, o Luiz Moreira tá me ligando, peraí, Luiz Moreira, tá? Já você entra, agora é Maria Fatorelli que tá entrando aí na sala. Então não sei, mas enfim, é uma referência aí, eu espero que você fique lisonjeado com o pessoal considerar você como uma liderança possível aí nessa quadra difícil do Brasil. Obrigado, um abraço para você. Boa noite, quer dizer, boa tarde ainda. A gente conversou aqui com o Felipe Coutinho, ele que é presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. O professor Luiz Moreira está me ligando aqui, eu falo com ele quando Maria Fatorelli entrar. Ela está na sala já, mas ela entrou com dois mecanismos aqui, talvez esteja tendo algum problema no sinal lá. Eu sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, e eu estou tentando ajeitar ainda, colocar no melhor possível a tela, estou ajustando, parece que eu tive sucesso, pelo menos na missão de tirar aquele efeito de animação, né? Mas você vê que eu estou batendo cabeça aqui, porque não é simples o que eu estou fazendo, estou abrindo mão de diversos recursos aqui no meu computador para poder fazer isso, aí sempre a gente tentando melhorar. Vamos ver se agora está quase igual ao que era antes, né? Enfim, Maria Lúcia Fatorelli está tentando entrar na sala,
Ele está com computador, celular entrando, ainda não conseguiu. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa Duplo Expresso diretamente de Berna, a capital da Suíça. Né? Mais importante do que nunca eu estar em Berna, a capital da Suíça, a cidade em que estão os documentos originais da Odebrecht, lá na Procuradoria Geral, né, da Suíça, que fica muito perto da minha casa, no caminho que eu pego em geral no verão, agora está no inverno, mas no caminho que eu pego para ir nadar no Rio Are, o rio que banha a capital da Suíça, e passa ali em frente ao parlamento, né? Então, já passei várias vezes lá. Meu sonho era, num fim de semana que tá fechado, pular aquele muro, pegar esses documentos e vazar. Mas eu não sou James Bond, eu sou apenas um brasileiro, advogado internacionalista cuja vida transformou em ativista político e jornalista a partir de 2016, vendo o que acontecia, o que estava se passando no Brasil. Então não tenho essa habilidade para pular lá e poder pegar os documentos. Até por isso, eu dependo de alguém que seja processado com base nesses documentos, como o presidente Lula, mas não apenas ele. Vamos lembrar de todo mundo aí que foi processado, não necessariamente condenado e preso, mas processado. Por exemplo, Gleisi Hoffmann foi processado e foi inocentado, Lindbergh Farias foi processado e inocentado, Jacques Wagner também, mas vamos dizer que eles quisessem, né, lavar sua honra, né? Mas o caso do Lula que seria o ideal. Por quê? O Lula é conhecido no mundo, né? O Lula está vindo aqui, já está na França para receber o título de cidadão honorário de Paris. Aí você imagina alguém com a repercussão internacional do Lula, alguém que tem ali, você pega um celular e liga a hora que quiser aí para o Xi Jinping e para o Vladimir Putin. Imagina esse sujeito vindo aqui na Suíça e falando que o Estado suíço está colaborando para uma grande fraude em nível internacional que resultou na morte de um 2 vezes ex-presidente do Peru. Né? Olha a bomba que seria isso. Então, mais do que nunca, eu estou feliz da vida ter me trazido, por casualidade, para a cidade que eu vim fazer meu doutorado, estar em Berna, a capital da Suíça, esperando, sim, de coração aberto, mas rezando, o presidente Lula. Espero que ele possa vir aqui nessa estadia dele, para que a gente dê início à virada no Brasil, desmascarando de vez a Lava Jato, desmascarando esse ativo dos Estados Unidos, que é o Sérgio Moro, que está muito claro que é o plano alternativo do golpe, da finança transnacional e do Deep State americano para a sucessão do Jair Bolsonaro. Agora sim, a Maria Lúcia Fatorelli parece que já conseguiu entrar aqui. Fala alguma coisa para ver se o microfone entrou, grande Maria Lúcia. Olá, Rômulo. Olá, pessoal do Duplo Expresso. Boa tarde. Entrou sim, estamos já ouvindo você. Maria Lúcia, olha só, eu fiquei assustadíssima, a gente conversou hoje mais cedo e eu intimei você está cheio de compromisso, recebendo visita. Falei, não, por favor, você dá uma passadinha lá, porque aquilo para que você sempre alerta no site da auditoria, nas suas redes sociais e aqui no Duplo Expresso, que é a questão da securitização, que ele rouba aquele esquema fraudulento que é replicado em todos os países do mundo, o qual você já vem denunciando desde a época da Grécia e tal. E ainda para piorar, a independência do Banco Central, que é aquela que vai agasalhar, vai legalizar retroativamente toda a roubalheira que foi feita até aqui, como aquilo para que você sempre alerta também, que é a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Tudo isso vai ser legalizado e está na pauta nessa semana, essas duas bombas antinacionais e antipovo. Então eu falei, Maria Lúcia, por favor, dá um jeito de você entrar lá, nem que seja rapidinho, porque a gente precisa inclusive fazer uma convocação, porque você, mais uma vez, vai estar no Congresso Nacional e eu peço, né, no meu lugar, quem está nos assistindo, que possa representar o Duplo Expresso lá. Isso, Rômulo. A gente está preparando uma carta para entregar para os presidentes da Câmara e do Senado e para todos os parlamentares, alertando sobre os riscos que estão escondidos atrás do projeto de independência do Banco Central. Mais uma vez, o projeto que vem sendo apresentado com uma propaganda enorme de que vai ser uma coisa muito boa para o Brasil, muito importante para as finanças brasileiras, né? E o povo não tem informação, porque esse análise do projeto, para a gente ver o que realmente está por trás, exige que a pessoa já esteja alerta para o funcionamento desses mecanismos financeiros. Por exemplo, o da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que é um escândalo, que eu já falei aqui várias vezes no seu programa, ele vem mascarado de depósito voluntário remunerado. Então, olha só, que a pessoa comum que não está ali no dia a dia acompanhando, não é, essas travessuras, né, essas fraudes, né, para dizer a palavra certa,
do sistema financeiro, ela vai falar, poxa, depósito voluntário parece até uma coisa boa, né? Porque voluntário está ligado ali a uma coisa gratuita. Não, gente, é depósito voluntário remunerado do nosso dinheiro, não é nem dinheiro dos bancos. É o dinheiro de todos nós, depositantes, que deixamos o nosso dinheiro nas nossas contas bancárias. O Banco Central aceita que os bancos, que detêm todas essas contas, depositem esse dinheiro no Banco Central. E o Banco Central remunera isso diariamente para os bancos. Quer dizer, os bancos lucram com o nosso dinheiro que está lá depositado. Ah, Maria Lúcia, mas isso aí é uma coisa que é praxe no mundo inteiro, tenho certeza. Não é uma originalidade brasileira. Estou sendo irônico. É o overnight, é o famoso overnight. A questão é a seguinte, no mundo inteiro, Rômulo, esse dinheiro, o nosso dinheiro, que fica depositado nos bancos, os bancos usam para emprestar para a sociedade. Por isso é que no mundo inteiro o juro é baixo. Eu tenho uma amiga na Alemanha que conseguiu financiar um apartamento com taxa de juros de 1,7% ao ano, por 30 anos. Aqui no Brasil, quando eles falam que o juro está baixo agora, é taxa de 8% ao mês para um financiamento. 8% ao mês. Isso dá mais de 100% ao ano. Agora, por que é assim? Justamente porque o Banco Central aceita o depósito voluntário e remunera diariamente para os bancos. O que você acha que aconteceria, Rômulo, se o Banco Central não remunerasse? Os bancos iam ficar com o nosso dinheiro parado lá na gaveta? Ou ele ia se esforçar para emprestar? Nem que fosse por 2% ao ano. O que você acha? Claro, isso é claríssimo. Claro que ele ia se esforçar para emprestar. Então, essa benesse que o Banco Central faz, remunerando essa sobra de caixa dos bancos, é o que provoca a elevação das taxas de juros de mercado para esses patamares abusivos aqui no Brasil. E isso é ilegal. Não tem previsão legal para o Banco Central remunerar essa sobra de caixa. Sempre foi ilegal. Em 2017, o Banco Central tentou legalizar através de um projeto de lei 9248, que não foi adiante, parou, porque teve a pressão de vários setores econômicos e até da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias. Você porque modestamente não está se colocando, mas também você tem responsabilidade pela rejeição, então. Tem, porque o setor que mais depende de recursos para funcionar são as indústrias. Você pode ter aí uma empresa de prestação de serviço sem fazer muito investimento. Por exemplo, se você presta um serviço intelectual. Agora, a indústria não tem jeito. Ela tem que ter dinheiro, porque ela tem que ter galpão, ela tem que ter maquinário, tecnologia, comprar matéria-prima, etc, etc, etc. Até que ela produz concretamente, distribui, vende e recebe, alguém tem que financiar. Então, o setor das indústrias é o que mais demanda de crédito. E quando o crédito, quando o juro está alto demais, o crédito está muito caro, a indústria quebra, ela não consegue competir e ela quebra. É o que está acontecendo aqui no Brasil, um processo gravíssimo de desindustrialização, principalmente por causa do custo do dinheiro. Eu não vou nem comentar, porque o pessoal fala que eu pego no pé, mas você sabe que o ex-candidato da oposição, entre aspas, à presidência da República, Fernando Haddad, ele publicou um artigo na Folha de São Paulo, ele que é colunista da Folha de São Paulo, publicou um artigo em janeiro, ele que dá aula no Instituto da área econômica, digamos assim, mas que a gente sabe que é o think tank da mais alta finança transnacional, capítulo brasileiro, que é o INSPER. Mas ele publicou um artigo na Folha, Maria Lúcia, discordando de você, discordando de mim, discordando de todo mundo que é honesto intelectualmente, dizendo que desindustrialização no Brasil é um mito. Não existe isso não, Maria Lúcia. Ah, não, né? Bom, então, os dados oficiais, inclusive, estão errados. Não é? As indústrias que a gente vê aí de portas fechadas são o quê? Um fantasma que a gente está enxergando, né? Desindustrialização, sim.
Inclusive, a falta de investimento na ciência e tecnologia. Várias pesquisas tiveram que ser abortadas, né? Atrasando aí o nosso desenvolvimento tecnológico. Olha, Maria Lúcia, aí eu vou dar até um exemplo pessoal, que é o seguinte, né? Eu conheço muitas pessoas aí da área acadêmica, quem podia, dessas áreas técnicas, assim, saiu do Brasil, porque ficar no Brasil não ia conseguir desenvolver a sua carreira, até você tem que pensar na subsistência da pessoa, mas até na realização profissional. Então, pessoal, os cérebros que a gente pagou, o brasileiro pagou, porque isso tudo é nas universidades públicas, que é paga pelo pobre, que proporcionalmente é quem paga mais imposto, a gente formou, fez esse investimento, sendo que os recursos no Brasil são limitados, não porque falte recurso, mas por causa do sistema da dívida que você tão bem denuncia. Então, pouco que não entrava no sistema da dívida, a gente gastou para formar esses cérebros, e o pessoal, porque tem que comer, tem que constituir sua família, etc., muito sério do Brasil. E aí o que acontece? A gente fala, a gente volta ao poder e vai virar tudo, mas a pessoa já constituiu a sua vida em outro lugar. O meu próprio exemplo, eu vim aqui casualmente, vim fazer um mestrado que para mim ia ser 1 ano, aí fala, não, mas vai fazer doutorado depois do doutorado, não, fica aqui, trabalha para as Nações Unidas e tal, e construir a vida aqui. Hoje em dia é muito difícil pensar em voltar para o Brasil, ainda mais do jeito que está o Brasil, ainda mais de eu ter queimado meu filme no conservadoríssimo meio jurídico, fazendo o que eu faço, venho fazendo de 2016 para cá. Então, a gente, muito possivelmente é uma geração que a gente perde, Maria Lúcia. Então é gravíssimo essa questão que você está falando aí da pesquisa que é parada, né, abortada, e da geração que vai embora e muito possivelmente não volta. Pois é, tem inclusive um documento, né, da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, que reúne os cientistas do Brasil inteiro e denuncia isso, denuncia a queda de investimentos na ciência e tecnologia, o fechamento, não é, de vários laboratórios fecharam, e o prejuízo disso para a indústria nacional e para o avanço da ciência, né, no Brasil. E eles denunciam também exatamente isso aí que você falou, Rômulo, a perda de cérebros que custaram caro para serem formados, né? Foi um resultado de muito investimento público, e que aí a gente dá de bandeja para outros países, né? Países ricos, isso que é o pior. Eles que são ricos, eles tiram os cérebros do terceiro mundo, Maria Lúcia. Exatamente. E está acontecendo um êxodo mesmo de pessoas formadas, né, aqui do Brasil. Mas tudo isso está intrinsecamente ligado à política monetária do Banco Central, que é uma política que a gente fala que é suicida, tomando emprestado o termo do famoso economista Thomas Piketty, tá? Que o Piketty que usou esse termo do suicídio. Ele falou que seria um suicídio o Banco Central, em tempos de crise, não reduzir juros e não injetar moeda na economia. Como é que o Banco Central aqui produziu aquela crise que aprofundou em 2015? Ele elevou as taxas básicas de juros para 14,25%. E enquanto estava chegando em 14,25%, né, ela já estava altíssima, em 12%, 13%, etc. Ficou em 14,25% mais de um ano e demorou muito para cair. Então, só esse aumento aí da taxa básica para 14,25% fez as taxas de juros de mercado chegarem a 200% ao ano. Aí quebrou a indústria, o comércio, serviço, todas as empresas que tinham contraído algum empréstimo a juros, tiveram o custo do seu empréstimo dobrado, porque as taxas básicas saíram de 7 para 14,25%, as outras taxas todas seguiram esse movimento e dobraram, né? Então, junto com isso, ele aumentou essas compromissadas, porque o juro estava alto demais, o mercado não conseguia absorver esse crédito, o Banco Central, então, enxugou essa moeda, gerando mais escassez ainda de moeda no mercado, elevando mais ainda a taxa de juros de mercado. Mas, Maria Lúcia, eu vou fazer uma pergunta para você sobre isso, que é o seguinte: eu já ouvi de pessoas do setor financeiro, aqui da Praça Financeira em Zurique, pessoas que observam o Brasil, porque até, né, gerem carteiras de investimento, etc., e me falaram o seguinte: a crise no Brasil, eu ouvi isso de pessoas em Zurique, que entendem melhor, a crise no Brasil foi fabricada, assim, não sei com que finalidade política, se era só dar o golpe ou ir adiante e desmontar, mas falou, a crise no Brasil, ela foi
fabricada. E você falava aí ainda agora do brilhante economista francês Thomas Piketty. Você sabe que ele, obviamente, é francês e fica em Paris, né? Professor em Paris. Quem está em Paris nesse momento são o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma e o candidato deles em 2018, Fernando Haddad. Os três vieram aqui para fanfarra lá de ir a Câmara Municipal de Paris receber, para testemunhar, o Lula recebeu o título de cidadão honorário. Vou me abster de comentar sobre isso, porque até poderia, algumas pessoas lá da França me contaram algumas coisas interessantes, desabonadoras sobre como isso aí foi realizado, mas você veja que a gente está em plena campanha eleitoral para a Prefeitura de Paris e a atual ocupante do cargo, que é a Anne Hidalgo, do Partido Socialista, ela vai fazer um comício com destaque para o Lula, né, que é muito popular na França, continua sendo popular no restante do mundo. E, obviamente, que isso vai ser divulgado no Brasil também, porque é sempre chique falar, né? Fomos recebidos pela Prefeitura de Paris. Eu só não sei, talvez não chegue no Brasil a informação de que a Anne Hidalgo, ela é extremamente impopular, né? E a reeleição dela é praticamente impossível lá concorrendo, apesar dela estar liderando a pesquisa eleitoral, mas ela está liderando com 20, aí a segunda tem 20, a terceira tem 20 e tal. Assim, é quase certeza de que ela vai perder, mas, assim, enfim, no Brasil, obviamente, as pessoas não vão conhecer a impopularidade da Anne Hidalgo, vai falar, não, o Lula foi lá, recebeu na mão da prefeita de Paris o título de cidadão honorário. Isso é só um parêntese, eu acho que ele ganharia mais indo conversar com o Thomas Piketty, que você mencionava agora, do que indo falar com a Anne Hidalgo, atual prefeita, né? Mas talvez não fique tão chique na divulgação no Brasil falar Thomas Piketty, em vez de falar prefeita de Paris e tal. Mas o que eu ia falar era o seguinte, né? Então eu ouvi essa história de que a crise no Brasil foi fabricada. Você partilha desse entendimento? Eu ouvi de pessoa que trabalha em banco, na finança, na Praça de Zurique, que a crise no Brasil foi fabricada. Não só partilho, Rômulus, mas a gente tem isso registrado, escrito em vários documentos nossos, em vários artigos, textos, né? Eu estou até preparando um livro sobre a crise fabricada, tá? Como que essa crise foi fabricada. E ela foi fabricada não só por conta do golpe, para dar seguimento a toda essa agenda. Olha, o que possibilitou a aprovação daquela reforma trabalhista que nos retroagiu à situação anterior a Getúlio Vargas? A crise. Diante daquela crise do desemprego crescente, aceitaram, né, justificaram a aprovação daquela excrescência que foi a reforma trabalhista, que não gerou emprego nenhum, aumentou foi a informalidade. Nessa esteira, foi aprovada a reforma da Previdência, as privatizações abusivas que estão acontecendo, todas justificadas com a crise. O Estado não tem como investir. Por que não tem como investir? Por causa da crise fabricada. Tá? Então, a PEC do teto, esse absurdo que foi a PEC do teto, a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu teto para todos os gastos sociais, para todas as rubricas orçamentárias, exceto a dívida, lógico, e as empresas estatais não dependentes, que são justamente as empresas criadas para operar o esquema da securitização. Esse era o único teto que eu apoiaria, o teto com a debitocracia. Pois é, então, mas é o contrário, é o que está fora do teto, tá? Então, essa crise fabricada, ela serviu para implementar, e está servindo ainda, porque não acabou, nós estamos aí com o festival de PECs, essa independência do Banco Central vem na esteira da crise, a securitização escandalosa, né? Então, essa crise está sendo muito útil para aqueles que queriam se apoderar do patrimônio brasileiro, do pré-sal. A cessão onerosa do pré-sal foi aprovada na esteira da crise. Vamos levar um dinheirinho para os estados. Tá? Então, está sendo muito útil para aqueles que queriam se apoderar do patrimônio brasileiro, do orçamento brasileiro e do poder político. Tá? E nesse momento, né, qual tem sido o nosso papel? A gente vem denunciando, lá na época da Emenda 95, nossa, nós entregamos denúncia no Senado, nós fizemos um barulho enorme, mas o que adianta? Né? As pessoas ainda não atinaram para ver o privilégio do sistema da dívida. Né? Quando a gente fala sistema da dívida, são esses mecanismos que geram dívida, fazem o estoque da dívida aumentar, mas o dinheiro não chega para fazer investimentos.
Tá? Inclusive Então, capitalizando juros, que é proibido. Maria, se eu te perguntar uma coisa, você tem uma vivência internacional enorme numa missão assim humanitária, cosmopolita, sensacional, né, ajudando o Equador a reduzir em 70% a dívida, só olhando o que vale, o que era a falcatrua, tirou a falcatrua, caiu 70%. Na Grécia, você colocou a bola na marca do pênalti, lá para o Tsipras, chutar, no final ele acertou lá com, com quem tinha comprado os juízes e comprado os times. Infelizmente, apesar do valoroso trabalho que você prestou. Você falava aí, né, da frustração, que certamente a gente tem, de, infelizmente, né, a campanha propagandística da finança para mascarar tudo isso que você vem denunciando há tantos anos, há uma falta de consciência disso na maior parte da população brasileira. Você já viu algum país em que a rapina, nessa sua vivência internacional, a rapina seja tão grande proporcionalmente em relação à riqueza gerada e em que haja tanto desconhecimento da população por conta dessa propaganda? Olha, no Brasil, historicamente, a rapina é muito maior. Primeiro porque nós somos muito ricos, né? Aqui tem mais riqueza para roubar. É verdade. Tá? E país que entrega o petróleo como o Brasil está entregando? Desativando, eu vi que você falou mais cedo com o Felipe, que tem feito um trabalho excelente à frente da EPET, denunciando, como também o Fernando, que o antecedeu, também fez. Olha, é impressionante. Nós estamos desativando as nossas refinarias. Crime. E comprando a gasolina refinada lá fora, né, e outros produtos do petróleo refinados, dando empregos lá fora, não é? E depois essas refinarias, elas ficam desativadas, elas emperram, não é? E acabam desvalorizando, e aí vão ser privatizadas a troco de nada. E o investimento público é desperdiçado, né? Então, a roubalheira aqui é enorme. Nenhum país entrega petróleo como a gente entrega. Olha lá, por que tem guerra no Irã, no Iraque? Porque eles não entregam. Na Venezuela, por que aquele pé de guerra está acontecendo lá? Porque eles não entregam. O Brasil entrega de maneira... O Brasil saindo, tirando, o próprio governo tirando a preferência da Petrobras no pré-sal. Assim, por iniciativa do governo. E as pessoas muito acomodadas diante disso. Não é? Então, falta muito conhecimento por parte da população brasileira e falta educação para a cidadania, para a participação. Não é? Essa coisa de falar assim, o governo está roubando, todo governo rouba. Não, por que a gente tem que continuar concordando com isso? Não é? Olha quantas denúncias recaem sobre o Paulo Guedes. Ele é réu num processo no Tribunal de Contas da União. Como é que uma pessoa assim pode ser indicada e assumir as finanças do país? Não vou falar nada, Maria Lúcia. Né? Vou falar, quer dizer, só uma coisa falar. Né? Eu recebi aí há alguns dias o dossiê do Banestado, né? E você está falando aí do Paulo Guedes. Sou eu que estou falando, não é você não, tá? Eu tô falando assim, pode vir surpresa aí, né? Surpresa com o nome Guedes daqui a pouquinho já. Pois é, isso tem que ser olhado, né? Toda esse universo aí que faz parte dessa denúncia do Banestado, que foi realmente um escândalo que ficou escondido aí por 20 anos, né? Nós e todos os grupos, né, Rômulos, que você está mobilizando, vamos colaborar com essa investigação, porque o Banestado acumulou um passivo, uma perda, né, um prejuízo, que depois foi empurrado para o Estado do Paraná como dívida pública. Mas foi coisa pouca. Não foi pouca coisa. Foi mais de 5 bilhões de reais para um Estado. Eu queria registrar só aqui, porque eu acho necessário, né, que se a gente conheceu o Banestado, a gente não conheceu no todo, vamos conhecer agora quando for divulgado. Eu queria dizer, Maria Lúcia, o seguinte... Olha, o pessoal da editoria aí tem que tomar cuidado, porque eu estabeleci como coordenador dos esforços globais para levar isso, uma gincana. Assim, tá todo mundo, um sem saber o que o outro está fazendo, a gincana do bem. Assim, os grupos fora do Brasil. Eu mandei isso pra gente até que não fala português. Falei, se acontecer alguma coisa comigo, publica no Wikileaks esse negócio aí. Tá espalhado pelo mundo, o pessoal aí, grupos independentes vendo, e depois eu vou ficar maluco tentando juntar o resultado todo. Mas é o que a bunda não prejudica. Então, para além da sua equipe sempre competente aí com essa experiência internacional, saiba que tem competidores aí
em vários lugares. Mas eu ia falar o seguinte, ó, mas tenho certeza que você gosta dessa competição, essa é a competição boa. Eu queria registrar o seguinte, né, se não fosse também graças ao senador Roberto Requião, que foi governador do Paraná, a gente não conheceria, porque eu não sei se muita gente sabe disso, e é importante registrar, né? Não só ele, ao longo do seu mandato aí no Senado, ia para a tribuna e falava do Banestado, guardou uma cópia das CC5 lá no gabinete dele o tempo todo. Ninguém se interessou, Maria Lúcia. O tempo que ele ficou com isso lá, ninguém queria saber. Aí veja você. Bom, vou cometer essa inconfidência aqui, senador, me perdoa. Quando a gente anuncia que não tem jeito, que agora está espalhado pelo mundo, de qualquer forma vem, na última semana liga um jornalista do UOL, na sexta-feira, enchendo o saco do Requião. Ai, mas me dá, eu quero. Ele falou comigo, mas eu fiquei 20 anos oferecendo, ninguém queria. Agora que vocês falam que vão botar, aí o cara quer para tentar furar e fazer confusionismo e tal. É o nível, é contra o que a gente está se batendo. Mas então, o senador Roberto Requião, quando estava no governo do estado do Paraná pela segunda vez, eu acho que um primo dele era o presidente do Banestado, salvo engano, ele me relatou isso de novo na sexta-feira, pode ser que eu esteja comentando alguma confusão. E aí, quando ele chegou lá, né, falou, ô, primo Requião, alguma coisa muito esquisita aqui, a agência ali em Foz do Iguaçu tá uma coisa muito esquisita. Aí o Requião imediatamente falou o seguinte, olha, você pega, então, em vez de pensar assim, pô, vou ver o que eu posso tirar aí com esse pessoal, né, de repente entrar no esquema também, não, você pega, prepara um dossiê, faz um levantamento, me dá, e você vai imediatamente aí no Ministério Público Federal e leve todo esse material para que seja oferecido uma denúncia. Só que, coitado, olha, isso está no artigo que eu publiquei hoje. Olha que falta de sorte. Quer dizer, se é que é sorte isso, se é que é acaso. Cai com quem? Cai com o procurador do Ministério Público Federal do Paraná, Carlos Fernando dos Santos Lima. Você talvez lembre dele aí da Lava Jato, da Barbichinha, aquele que saiu agora do Ministério Público para prestar consultoria. Ele ficou responsável, recebeu em 98, Maria Lúcia, 98 a denúncia do Requião. E aí sentou em cima 4 anos, não ia falar disso, até o governo Lula ele sentou em cima. Olha que coisa terrível, Maria Lúcia, porque a mulher dele era funcionária do Banestado, gerente da agência de Foz do Iguaçu, que abria as contas famosas CC5. Então, olha que absurdo, o cara sentou em cima, e é esse cara que quis dar de paladino da moral, aí com Lava Jato e tal, etc. Esse pessoal tá todo pendurado, esse pessoal tá todo com dor de barriga, porque agora finalmente o dossiê vai ser conhecido, Maria Lúcia Fattorelli. Essas máscaras precisam cair, porque o Brasil tem que entrar em outra era, né? Precisa entrar em outra era, a gente não aguenta mais tanta entrega do patrimônio, tanta corrupção, e agora é urgente, né, que acordem, os parlamentares acordem para o que está por trás desse projeto de independência do Banco Central. Urgente isso. Porque vai sacramentar, se passar esse projeto do jeito que está, vai sacramentar essa possibilidade do Banco Central criar esses mecanismos que criam dívida e transferem o dinheiro para os bancos, através da farra do swap cambial, através da farra da remuneração da sobra de caixa dos bancos, e acobertando essa omissão toda do Banco Central, porque como é que aconteceu essa coisa do Banestado? Não era função do Banco Central também controlar essas remessas, ter algum tipo de supervisão, não é? Então, isso mostra que o que nós precisamos é de tornar o Banco Central um Banco Central mais brasileiro. Não é? Já ouvi isso mais também. Mais aqui fora, eu já ouvi na Praça Financeira de Zurique falar o seguinte, pô, o Banco Central de vocês opera contra o país. Pra gente é bom, mas opera contra o país. Eu vi isso aqui de gringo, Maria Lúcia. Porque só não vê quem não quer. Entendeu? Olha como que ele faz. Olha os prejuízos do Banco Central com operação de swap. Olha esse torra de reserva no final do ano. Por quê? Porque o mercado queria dólar. Então ele eu ia perguntar isso para você, Maria Lúcia. Você sempre denunciou com muita propriedade a farra do swap cambial, que traz aqueles prejuízos altíssimos, né? Dava um prejuízo recorde lá no Banco Central. Mas agora eles pararam de fazer isso, estão vendendo reserva ali à vista, queimando a reserva. Você está satisfeita com essa mudança de comportamento, Maria Lúcia? Claro que não, né? Agora não parou não, viu? Esses dias tem oferecido swap, sim. Tem oferecido novos contratos. É os dois ao mesmo tempo, então, agora. Faz as duas coisas. No final do ano, é que foi uma bolada de 33 bilhões de dólares. Deu um baque de 33 bilhões de dólares nas reservas e entregou para o mercado. Agora, quando
a gente fala em usar as reservas para investimento, é como se a gente estivesse cometendo um pecado mortal, entendeu? É como se estivesse matando alguém. Peraí, quer dizer que usar as reservas, parte, né? Parte das reservas para fazer investimento, recuperar nossa indústria, nossas estradas e tudo mais, isso não pode. Nossas estatais, investir nas estatais, não pode. Por quê? Porque as estatais, eles têm que deixar bem depredadas mesmo para privatizar mais barato, né? Para entregar o patrimônio mais barato ainda. Então, olha, Rômulo, é triste a gente falar dessas coisas, e se o nosso povo não acordar e não participar, infelizmente, esse processo, ele vai se aprofundando, porque se não houver uma resistência efetiva, a tendência desse processo é aprofundar, porque os interessados têm seus tentáculos no poder, não é? E aí atuam para ficar cada vez mais com os nossos recursos orçamentários, com as nossas reservas, com o nosso patrimônio público. Mas, Maria Lúcia, deixa eu te perguntar, falando dessa questão dos tentáculos, né? Eu já falei algumas vezes aqui, acho que na sua frente, até sem você estar aqui, da minha admiração, eu quero a receita, como é que você consegue manter a energia indo toda semana ao Congresso Nacional e vendo assim que eu preciso saber como é que você mantém o moral para eu, mesmo daqui a distância, eu já me sinto abalado, como é que Maria Lúcia Fatorelli está ali na toca da toca do lobo, vendo as sujeiras, e a mulher vai lá toda semana. E essa semana, mais uma vez, você vai estar lá, e eu repito aqui a convocação para quem puder, por favor, que represente o Duplo Expresso lá te ajudando. Eu queria saber o seguinte, Maria Lúcia, como é que você fica sabendo, né? Porque quando eu conversei com você, você falou, olha, entrou na pauta. Como é que você, o pessoal da Auditoria Cidadã, fica fazendo acompanhamento? Porque essa é parte da jogada, né? Tirar do bolso do colete, entrou na pauta, tal, aprovou, tem quórum, blá, blá, blá. Isso, eles jogam com isso. Como é que você consegue sempre estar de olho e poder avisar a gente antes, como você está avisando agora, de que vai entrar na pauta essa semana tanto o roubo da securitização como da independência do Banco Central? Algumas notícias saem até na grande mídia, né? Por exemplo, essa do Banco Central foi até em função daquelas declarações do Bolsonaro, convocando, ele retuitou e compartilhou um Twitter chamando o povo para o dia 15 contra o Congresso, né? Quando ele retuitou aquilo, logo depois, ele apareceu abraçado lá com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, que também está viajando, deu declaração aí do exterior, falando, não, tá tudo tranquilo, a pauta vai continuar. Saíram essas notícias de que a pauta, principalmente a pauta econômica, não será afetada, e saiu também a notícia de que o que antes estava acontecendo, que era uma certa de disputa entre o Senado e a Câmara, porque tem um projeto que corre no Senado, que é um projeto que é um conjunto de projetos que foram compilados no projeto 19 de 2019. E na Câmara tem o 112 de 2019. Então, havia uma certa disputa pelo protagonismo da independência do Banco Central. Olha só, eles disputando por um troféu que é uma coisa terrível para o país, que essa independência do Banco Central coloca o Banco Central acima de tudo e de todos como um ente autônomo que vai fazer suas próprias regras, que o presidente da República não pode demitir seu presidente, seus diretores, não é? E, enfim, uma coisa que não... E ainda legalizando esses mecanismos financeiros que eu já falei. Então, a notícia que saiu é que acabou essa disputa. Já está acertado que vai ser votado no Senado, agora, nas primeiras semanas de março, o projeto 19, e aí ele vai para a Câmara. Quando ele for para a Câmara, ele vai ser apensado ao 112 de 2019, que está na Câmara, e vai ser aprovado, porque está tudo em regime de urgência. Não tem debate. Não tem mas é consenso entre todos os partidos. A gente está vendo aí governadores do PT, do PCdoB, do PSB fazendo lobby em Brasília pela securitização, por exemplo, e não me consta que nenhum desses seja contrário à independência do Banco Central, Maria Lúcia. Pois é, isso é alarmante mesmo. Então, quando você fala assim, como é que você tem energia para ir lá? Por favor, dê a receita para gente. É preciso ir.
ainda que a gente saiba que as chances são mínimas. É a necessidade que faz o sapo pular, é isso? É a necessidade de causar um mínimo de constrangimento, de chegar lá e falar assim, olha aqui, o poder que vocês têm aqui não é de vocês. Vocês estão aqui como representantes. Quem é que vocês estão representando? Tem que ter alguém que chegue no Congresso e fale isso para os deputados. Afinal de contas, vontade de quem que vocês estão representando aqui? Porque esse projeto de securitização é contrário aos interesses do povo. Esse projeto de independência do Banco Central é contrário aos interesses do povo. Não é? Então, a gente provoca, Rômulo, um mínimo de constrangimento. E vou te falar, vários assessores nos falam em off. Vocês estão certíssimos. Continuem. O partido está se reunindo lá agora por causa que vocês estão aqui. Por causa desse papel aqui que vocês estão distribuindo. Então, alguma coisa provoca. Agora, se a gente tivesse mais pessoas lá dentro, por isso a sua convocação aí aos militantes do Duplo Expresso é tão importante. Né? Quem não estiver em Brasília, gente, enviem cartas. Já tem lá na página da Auditoria Cidadã um modelo de carta em relação à questão da securitização. E nós vamos colocar amanhã, segunda-feira, o modelo de carta em relação à questão da independência do Banco Central também. É sensacional essa iniciativa, porque diversas vezes, né, você fez também aquela notificação extrajudicial no ano passado, várias vezes você não conseguiu enterrar até aqui, porque também você não é milagreira ainda, né? Assim, é quase que uma santa na terra, mas não é milagreira ainda. Então não conseguimos enterrar essa história. Mas várias vezes saiu da pauta por essas movimentações que você faz ali no último minuto. Então, como você falou, o pessoal quer botar na pauta, mas a gente pode conseguir derrotar que nem você derrotou no ano passado. Então é fundamental, eu reforço aqui, por favor, quem puder, que ajude, né? Quem está em Brasília indo lá presencialmente, mas também mandando os e-mails e também no Twitter, né? Vamos encher ali porque no Twitter não tem como apagar. No Facebook, Mário, o pessoal sabe quando tem coisa inconveniente, eles vão e apagam o comentário. No Twitter não tem essa. Então vai nesses deputados e coloca lá, pega o material da auditoria sempre graficamente perfeito, com didatismo de todo mundo, começando pela Maria Lúcia Fatuarelli. Então, assim, é importantíssimo que a gente mostre que não vai passar em brancas nuvens, porque eles contam com isso. Né? E não pode, a gente tem que mostrar que a gente está vendo, que a gente está atento, Maria Lúcia. Isso, e lá na frente, quando dá errado, infelizmente, né? Infelizmente, muitas vezes é tarde demais, por exemplo, a emenda do teto. Quando estava lá correndo, né, nós fizemos mini vídeo, nós fizemos até aquela animação, fizemos uma animação para mostrar que tudo ia ficar congelado sob um teto de 2016, sujeito apenas à atualização pelo IPCA, e o gasto com a dívida, ó, fora do teto à vontade, também o gasto com as estatais que estão sendo criadas para operar o esquema fraudulento da securitização, também fora do teto, tá? Nós denunciamos, não adiantou, passou. Agora, nós já estamos vendo aí setores do Exército, Rômulo, trabalhando meio horário. Por quê? Não tem recurso. Por falta de recurso, até o Exército brasileiro humilhado. Nesse governo, hein, que está todo militarizado. Está faltando dinheiro para o Exército. Por quê? Por causa da emenda do teto. A emenda constitucional 95. Então, lá atrás a gente avisou que isso ia acontecer. Mas pouquíssimas pessoas reagiram àquilo ali. A maioria fazia o discurso da responsabilidade fiscal como se fosse responsável você deixar de gastar com educação, com saúde, com investimento, para gastar com os mecanismos fraudulentos que geram dívida pública e transfere dinheiro para banco. Por isso que a economia brasileira está patinando, o PIB caiu pesadamente em 2015, 2016, agora está paralisado há anos, e os bancos batendo recorde de lucro a cada trimestre. Como é que pode uma coisa dessa? Se não está crescendo, é transferência de riqueza. Simples assim. Claro, é evidente que tem um mecanismo que transfere recursos para banco. Não é só da prestação de serviço que eles estão lucrando, apesar do escândalo do preço das tarifas aqui no Brasil, mas não é só isso. A bolada
vem desses mecanismos financeiros. Então, agora, na independência do Banco Central, nós estamos mais uma vez alertando, inclusive, as entidades que defendem os direitos humanos, porque é muito, muito fácil você fazer discurso bonito, defendendo direitos humanos, mas na hora que você mostra, olha aqui por que não tem dinheiro para os direitos humanos. Aí, mas fica complicado, Maria Lúcia, quando muitas dessas ONGs e movimentos são sustentados por financistas estrangeiros que ganham com isso. Então, quantas ONGs de direitos humanos no Brasil não são bancadas pelo George Soros? Ele que fez o ataque especulativo que quebrou o real em 99, por exemplo, né, que nos legou Armínio Fraga, né, que tem... Aí ele também deve estar nervoso com coisa de CC5 aí, que dá para sair. Porque ele era autoridade naquele momento, né, era o presidente do Banco Central no segundo governo Fernando Henrique. Então fica complicado. Como é que eles vão falar do sistema da dívida se eles são bancados com bolsas de financistas que ganham com o sistema da dívida? Maria Lúcia, eu queria perguntar para você o seguinte, eu sei que seu compromisso aí, você já foi muito generosa, né, e deferente vindo aqui com a gente, então você fica o tempo que você puder, mas eu não quero abusar, que é para você não tomar trauma e não voltar mais excepcionalmente, lembrando que a Auditoria Cidadã agora tem um horário fixo na grade do Duplo Expresso, sexta-feira, 7h30 da manhã, é o horário da Auditoria Cidadã. Toda vez que a Maria Lúcia puder, ela vem, e quando não puder, vem outra pessoa aí, um braço direito dela, para poder alertar para esse tipo de coisa que a gente só sabe graças a ela. Mas eu ia perguntar o seguinte, como eu já falei aqui várias vezes, não escondo, você é uma referência para mim, né? E também não escondi que uma das coisas determinantes para eu decidir voltar com o Duplo Expresso foi aquela ligação que você fez da maneira humana, que só você faz, com esse sotaquezinho mineiro, esse jeito, quem resistiria, né? Então, foi muito importante aquilo, mas eu miro no seu exemplo, se a Maria Lúcia Fattorato está lá toda semana no Congresso, como é que eu, da Suíça, não vou enfrentar nessas coisas terríveis que eu estou enfrentando? Mas é interessante que tem uma coincidência, né, que acontece, que é o seguinte: a maior parte dos ataques e tentativas de desconstrução ao trabalho seríssimo que você e a Auditoria Cidadã fazem, eles, obviamente, atendendo ao interesse do capital financeiro transnacional, mas muitas vezes os operadores do ataque estão à esquerda, entre aspas, né? E aí eu vou cometer, desculpe, senador Roberto Requião, se eu estiver assistindo, eu vou cometer outra inconfidência. Que é o seguinte, né? Na sexta-feira eu conversei longamente com o senador, né? Falamos de diversos assuntos, e aí ele falava o seguinte, né? Eu falei, senador, securitização e tal, Maria Lúcia, e eu falando, né? A gente falou sobre a questão da eleição dele, esquisitíssima, né? Ele não voltar para o Senado, sendo que ele era o único candidato no Paraná apoiado pelo Haddad e pelo Ciro Gomes. Haddad e Ciro Gomes somados tiveram 30. Quem votou nesses dois não tinha outra opção para votar no Paraná. Era o Roberto Requião o único. Ele chegou com 13, 14, assim, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito, que é uma outra discussão, negócio da urna e tal. Mas aí, de qualquer forma, né, ele falando, o senador não nutre essa história, não. Ele falou, não, teve isso, teve a fake news, Eu falei, não, senador, esse negócio de fake news aí pra mim... Mas enfim, não vou entrar nessa discussão. O que ele falava era o seguinte, olha, se eu tivesse lá, com certeza, algumas coisas que passaram, ou não teriam passado, ou teria tido muito mais dificuldade. Mas eu não tenho dúvida, com certeza. E aí você veja, o senador Roberto Requião, que é alguém engajado historicamente com a denúncia da deptocracia e que sempre teve uma grande interlocução com o trabalho seu da Auditoria Cidadã, ele veio me contar que foi um pessoal buzinar no ouvido dele a respeito da securitização, falou, não, as contas da Auditoria Cidadã tá tudo errado e tal, não sei o quê. E eu conversava com pessoas da Auditoria Cidadã que me falaram, né, não sei se você pode comentar sobre isso, mas que ataques aos cálculos seríssimos que vocês fazem com pessoas renomadíssimas, acostumadas a auditar, né, coisa, o ataque veio de uma ala, né, e de economistas do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, aí defendendo a pauta do capital, uma coisa esquisitíssima. E aí você vê, deve ter sido esse mesmo pessoal, então supostamente a esquerda da esquerda, não tem gente que fala que o PSOL está à esquerda do PT e tal. Esse pessoal gastou seu tempo, em vez de denunciar a leptocracia, gastaram para tentar desconstruir, desmoralizar o trabalho da Auditoria Cidadã da Maria Lúcia Fattorato, tendo a audácia de falar para um Roberto Requião da vida que as contas estariam erradas. Então, eu me identifico que eu também apanho, quer dizer, a gente sabe que a gente está contrariando a Lava Jato, Sérgio Moro, mas quem opera os ataques a gente são os veículos supostamente alternativos, são um deputado, às vezes, de um partido de esquerda e tal. E, assim, isso dói mais ainda, não dói não, Maria Lúcia, quando você vê que a gente está enfrentando o outro lado, mas os ataques contra a gente desleais, muitas vezes, vêm de quem supostamente está na mesma trincheira. Olha, Rômulus, eu já passei dessa fase da dor, sabe? eu tenho plena consciência, depois de 20 anos de auditoria cidadã, 20 anos que a gente está nessa trincheira, a gente tem perfeita noção
sobre quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo está aí, é o BIS na cabeça, FMI, Banco Mundial, é o poder financeiro que opera através do FMI, do Banco Mundial, dos grandes bancos, dos bancos centrais, dominados ali, subordinados ao BIS. Não é? É toda uma estrutura financeira que é simplesmente o maior poder aqui desse nosso mundo material. Então, a gente não tem ilusão de que uma associação sem fins lucrativos, que funciona 99% com gente voluntária, gente que trabalha, que é ocupada e que usa a sua hora livre para dar ali alguma dedicação para a gente não tem ilusão de que em pouco tempo, facilmente, a gente ia virar esse jogo. A gente não tem essa ilusão. Segundo, a gente sabe que esse pessoal é muito corrupto, não tem escrúpulos, são assassinos econômicos mesmo, como o John Perkins nomeou muito bem, e não estão nem aí para os danos que provocam, porque os lucros estão acima de tudo, o dinheiro está acima de tudo para essa gente. Então a gente sabe com quem está lidando, e a gente sabe como que esses caras atuam. Eles infiltram pessoas em todos os lugares. Então, tem um grupelho de economistas dentro do PSOL que está manchando a história do PSOL. O PSOL nasceu ali daquela dissidência do PT, quando o Lula sumiu e revirou a pauta, né? Como o próprio Lula falou, ele deu um tranco ali no transatlântico, né? Aliás, ele não podia dar o tranco, ele tinha que seguir a mesma coisa que o Fernando Henrique vinha fazendo, e em vez de implantar a auditoria da dívida, em vez de fazer controle de capitais, mudar a estrutura tributária injusta e etc., o que o Lula fez? Entrou com a reforma da Previdência, dividindo os servidores públicos e mais aquilo tudo que ele fez, né? E colocou Meirelles no Banco Central, etc. A gente sabe que existe um pequeno grupo de economistas dentro do PSOL que tem uma orientação altamente liberal. Isso foi uma surpresa, Maria Lúcia. Eu não sabia. Eu conversando com pessoas da Auditoria Cidadã, fui olhar as postagens, os textos, e ouvindo isso do senador Roberto Requião, que o pessoal foi lá no ouvido dele, falando, não, tá tudo errado, o que eles estão falando não é verdade e tal. Eu falei, mas no PSOL? Atenda o PSOL? Pois é, entendeu? Então, assim, por que eles infiltram essas pessoas no PSOL? Exatamente para dizer o seguinte, até o PSOL que apoiou a CPI, olha ali, tem textos contra a Auditoria Cidadã, entendeu? Então a coisa é muito bem montada. Mas sem esquecer que nessa semana o Estado de São Paulo, né, é as duas pernas da pinça, vem a esquerda, entre aspas, e a direita também. O Estado de São Paulo essa semana fez um ataque pesado a você e a Auditoria Cidadã, né, Maria Lúcia? Fez. E isso nos enche de orgulho. Muito bem. Olha, Rômulo, eu tô aqui, olha... Não se taca pedra em árvore que não dá fruto, ninguém chuta cachorro morto, é que você está incomodando, Maria Lúcia. Perfeito, entendeu? Olha, se a gente fosse um zero à esquerda, um nada, o Estadão não ia nos atacar, tá? Não ia se dedicar ali, e pior, ficou tão feio para o Estadão, porque como eles não têm argumentos, por exemplo, como é que eles vão discutir com a gente a remuneração da sobra de caixa dos bancos? Eles vão falar, não tem isso não, aí a gente vai lá e mostra o dado do Banco Central, mostrando que tem e que custou R$1 trilhão para os cofres públicos. Então eles não vêm para o debate. Aí o que eles fazem? Nos comparam com terraplanistas, vêm com essas coisas assim ridículas, sabe? Mostrando o despreparo e mais, mostrando como o nosso inimigo é vulnerável, como o nosso inimigo é fraco. Apesar dele ser aparentemente poderoso, porque domina o mundo, está dominando. Por quê? Porque se acoberta com o sigilo bancário, se acoberta nos paraísos fiscais, se acoberta nos crimes, no mercado financeiro das sombras. Então, a gente está lidando
com quem tem pés de crime, pés de barro, de crime. E isso não se sustenta, Rômulus. Não é por causa da auditoria cidadã que não se sustenta, não. É porque a vida mostra isso, sabe? Não se sustenta. Chega uma hora em que essa coisa podre, porque é podre, tá? Ela cai por si mesma. E quando você pega um ataque desse do Estadão, você lê ali aquela mentirada, o Rodrigo Ávila, nosso economista, desmontou os argumentos ali, está lá na página da Auditoria Cidadã. Quando você vê ali a fraqueza dos argumentos do outro lado, a gente fica assim, não só orgulhoso, né, de falar assim, olha, ninguém bate em cachorro morto, né? Isso é porque a Auditoria Cidadã está forte, está atuante, está cada dia mais respeitado. Ele chega num determinado ponto do artigo a dizer assim, ao dar uma busca no Google, tem mais de 60 mil referências à Auditoria Cidadã. E olha que ele colocou o nosso nome, não colocou certo não, porque a gente foi checar e não é só 60 mil não, viu? Foi 198 mil Muito bem. referências no Google, a Auditoria Cidadã. Então esse pessoal tem que estar com medo mesmo, porque tem muita gente acordando e esse jogo vai virar. Esse jogo vai virar e não demora. Olha, eu queria dizer o seguinte, quando você bebe sua água aí, né, que a gente pôde contar aí com a sua entrada, recentemente a gente comentou da última vez que esteve aqui, nos quadros aí de colaboradores da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para ser uma monitora da questão da debitocracia, do sistema da dívida, no marco, né, da economia defendida pelo Papa Francisco, né? O pessoal fala aí de Bolsa Família Universal, fala do meio ambiente, fala do agora quando toca na debitocracia, aí são Maria Lúcia Fattorelli. Não tem sido um debate fácil, ainda tem muito caminho para caminhar. Mas nós já caminhamos 20 anos, se tiver que caminhar mais 20, caminharemos. Agora, a gente torce para isso ser mais rápido, porque o nosso povo está sofrendo muito, Rômulus. Nós estamos aí com um quadro de moradores de rua crescendo a olhos vistos, inclusive aqui em Brasília, na capital da República. Muita gente dormindo na rua, e não são mendigos malandros, não. São pessoas que já tiveram emprego e que perderam o emprego, não tiveram como pagar seu aluguel, não tiveram como manter ali uma moradia, e estão julgadas nas ruas. E isso não precisaria estar acontecendo, tá? O maior responsável por esse dano é justamente o Banco Central, com sua política monetária suicida, e que eles querem eternizar agora com esse projeto de independência. Então, eu estou vendo aí que o Eduardo já chegou, né? Luiz Moreira. Tudo bom? E aí nós vamos contar aí com seu apoio na divulgação da mobilização que a gente está chamando para essa semana, para terça-feira. Com certeza, a gente está a postos aqui, assim que você souber as datas, né, porque vocês ficam de olho, gente, assim, essa coisa do tirar do bolso do colete, entrou na pauta, saiu na pauta. Eu só conheço a Maria Lúcia Fattorelli que consegue saber o que vai ser antes, porque é muito difícil, parte do truque é essa história de jogar ali com a pauta e tal, então a gente vai ficar de olho aí no que você fala nas suas redes sociais, e também assim que a gente receber a informação de onde que tem que ser a mobilização, a gente vai passar. Eu só queria aqui cumprir uma promessa da última vez que você esteve aqui, Maria Lúcia, uma promessa trágica, infelizmente. Você falava aí do aumento de moradores de rua, né, no Brasil, inclusive pessoas que eram até da classe média até muito pouco tempo atrás. Eu comentei com você quando estava no ar, e só que não deu tempo de eu mostrar no programa, eu mostrei depois nas minhas redes sociais, mas eu vou botar aqui agora, você vai poder ver, que é o seguinte, eu recebi, né, de um espectador nosso, um expressionauta, que inclusive é militante, fundador do Partido dos Trabalhadores. Isso aqui é na região do ABC. Ele mandou essa foto de uma pessoa que você vê aqui, que não tem o perfil que a gente vê tradicionalmente de vendedor de balinha no sinal. Você vê um rapaz branco, bem vestido aí, né, com cara até de nerd, que nem eu, de óculos e tal, ali com uma caixinha com chiclete, bala, parando no semáforo para vender. Então ele certamente não está fazendo isso aqui por opção, está fazendo porque ou é isso ou é morrer de fome. E é mais simbólico ainda que socorra
no ABC, né, que outrora ostentava os empregos mais qualificados, empregos industriais, né? E então, e ainda tem gente que fala que as indústrias não estão fechando, né? Candidato da oposição em 2018, Fernando Haddad, lá professor do INSPER, falou que desindustrialização é um mito na sua coluna Folha de São Paulo. Pois é, eu queria que ele explicasse, então, essa pessoa aqui que está... isso aqui não é nem precarizada, porque você não considera nem trabalho precário a pessoa vender balinha em sinal. É realmente em situação de, se não fizer isso, vai para a indigência, morre de fome. Né? Não é nem precário isso aqui. Não dá nem para considerar bico a pessoa vender balinha em sinal. Então, ele tirou essa foto aqui, né? Ele que inclusive é identificado aí com o movimento sindical, esteve entre os fundadores do PT e não perde uma edição nossa, apesar de ver aqui a gente trazer críticas. Ele entende que as críticas são necessárias e muitas vezes corretas e indispensáveis para quadros do PT se repensarem, mas é isso aqui, eu tinha prometido e cumpri. Então tá aqui, olha, eu compartilhei essa na sequência, logo depois que você saiu da última vez, eu compartilhei no Twitter falando o seguinte: eu comentei dessa foto recebida de um expressionauta de São Paulo na semana passada, constatando e registrando imagem que cada vez mais indivíduos brancos de classe média vendem balinha nos semáforos da nossa capital financeira, para não morrerem de fome. Pois imagine nos grotões. E aí, obviamente, vai ter alguma pessoa mal intencionada que vai falar: enquanto era pessoa preta, tudo bem, vocês não reclamavam, agora vocês estão reclamando. Não. Se a pessoa branca está assim, você imagina a pessoa preta, que antes estava vendendo. Ela tem até mais concorrência para vender balinha no sinal. Então, se a pessoa branca está fazendo isso, a preta já está morrendo de fome, já acabou. Então, realmente... Ou então está sendo assassinado pelas milícias. É verdade, muito bem lembrado, Maria Lúcia. Então, eu pediria aí que por hoje eu te dispenso, agradecendo a sua generosidade de ter ficado aqui muito mais tempo do que a gente tinha combinado, mas renovando a convocação aí, a gente vai dar, certamente, tem que te pensar a informação, a data da mobilização lá no Congresso Nacional nessa semana. Isso, já pode anunciar. É terça-feira, 14 horas, nós estaremos lá, independentemente da pauta, viu? A gente já vai estar lá entregando os materiais, entregando nas lideranças e na presidência da Câmara, do Senado, alertando que esse projeto da independência do Banco Central não pode passar do jeito que está, e a securitização reforçando os nossos argumentos que todo mundo já conhece, e que né? as contas são direitinhas, não tem a história de conta errada não, né, Maria Lúcia? Não houve esse economista do PSOL aí que está falando de conta errada não, né, Maria Lúcia? Pois é, né? Ele tem que estudar um pouquinho mais. É isso aí. Grande Maria Lúcia, muito obrigado. A gente conversa com Maria Lúcia Fadorella, ela que é a coordenadora em nível nacional da Auditoria Cidadã e que é um exemplo, né? Eu falei, ela me ligou. Professor Luiz Moreira, você que já está aí na sala